Mas tu chegou à conclusão que Deus existe de maneira religiosa ou foi pensando, eu acho que é mais provável que Deus existe? Ou você sente? Não, não, nenhum nem outro, né? Deus, eu quero dizer algo que não necessariamente é uma pessoa. Não. É um propósito. Isso. É um porquê. No meu caso, né? É fé, né? Fé. Exclusivamente isso. Eu não. E fé é isso. É uma certeza, uma convicção a respeito de coisas que não podemos demonstrar, não podemos verificar. Não podemos chegar lá e empiricamente dizer, olha, eu falei para você, tá aí ele, tá? Não tá, né? Então, isso é fé. Da mesma maneira que a gente tem confiança que o sol vai se pôr, da mesma maneira que a gente tem confiança em algumas pessoas, né? Não precisa estar do lado delas, né? Da mesma maneira que vocês me convidaram para vir aqui, eu disse que viria aqui e vocês saíram de casa com uma acreditando que eu ia estar aqui, não é? Então, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas com certeza você pensou sobre o assunto. Pois é, não, eu pensei sobre o assunto para entender os limites da minha razão e para entender que a minha razão não dá conta de chegar onde eu precisaria chegar. E por isso o meu vínculo com o divino é um vínculo de fé. Entendi. É um vínculo de fé. E você vai dizer, mas né, o que eu esperava de um filósofo é uma crença na sua racionalidade, não na mesmo. sua... Pois é, velho. Então você chama um filósofo para falar com ele. Eu falei que eu não sou porra nenhuma. Né? Já nem ser... até o verbo ser me incomoda, ainda mais ser alguma coisa. Né? Então, eu tenho fé. Então, acreditar em Deus pressupõe acreditar na vida após a morte? Bom, acreditar depende um pouco da vida, né? Mas eu sou, se você me permitir, vamos lá tentar fazer um esclarecimento aqui. Jesus era judeu, você sabe, e Jesus, portanto, era formado numa tradição onde Deus assoprou a vida, né, no nariz do homem, e o homem deixou de ser carne e passou a ser corpo, porque o corpo é a carne mais a vida, né, que os judeus chamam de ruach, né, R-U-A-H, que é esse sopro divino, e isso nos confere a vida. Por isso, na tradição judaica, a vida é muito importante, porque é o nosso vínculo com Deus, tá certo? Então, Jesus se inscreve nessa tradição. Na sequência, no cristianismo, tipo depois de Agostinho, etc., essa tradição ela é, digamos, substituída por uma tradição proveniente dos gregos, tipo Platão, assim. Quer dizer, tem corpo, tem alma, a alma é imaterial, a alma é eterna, a alma sempre existiu e a alma vivia num mundo das ideias, no meio das verdades e piriri poró. E aí, então, o que acontece? Por alguma razão, alguém nasce, né? E aí, bom, de acordo com o mito de essa alma vai beber no rio do esquecimento, então ela esquece. Alguns bebem mais água, tem mais sede, como você vê, eu já é a 4ª garrafa, então eu me esqueci pra caralho das verdades. Nasci zerado de verdade, mas tem nego que não bebe nada e nasce bom pra cacete e tal. Então, esses são os filósofos, né? Os caras que saem da caverna e tal, coisa. Eu sou um beberrão, eu esqueci de tudo. E aí o que aconteceu? A alma fica com o corpo um certo tempo. De acordo com Platão, esse delta T de vida é um delta T complicado, porque o corpo atrapalha demais a alma. Qual é a da alma para Platão? Para Platão, a alma ela é um instrumento de conhecimento, né? De busca das verdades pela razão. É um instrumento de conhecimento. É a busca de conhecimentos que sejam universais, né? Válidos para todos, né? E portanto, por exemplo, o eidos de justiça, a ideia de justiça, é a mesma desde lá até hoje para todo mundo. Essa é a ideia de Platão, né? Não é assim, eu tive uma ideia, vamos comer pizza. Não. É um pouco diferente. É alguma coisa, digamos, um conceito mesmo que se impõe universalmente, etc. Muito bem. Então, essa alma, o que ela gosta mesmo é de ir atrás das verdades. Mas tem corpo que atrapalha, tem corpo que come esfirra, tem corpo que coisa, bebe, trepa, não sei o quê, demandante. E tem alma que passa a vida, né,
decidindo o que o cara vai comer, o que o cara vai beber, o que o cara vai... Quer dizer, puta, é um destino pobre da alma. O destino rico da alma é saber que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Então, quer dizer, o que fez Agostinho? Ele importou esse Platão para o cristianismo. Só que essa alma, que também é eterna em Agostinho e tal, tem uma preocupação única, que não é tanto a busca da verdade, é a salvação. É a salvação. Quer dizer, qual é o papel da alma? Conseguir para o homem a salvação. E essa salvação pressupõe uma vida eterna. Então, dentro dessa tradição, eu tenho fé e acredito na eternidade da alma, né? E acredito, sim, que essa eternidade da alma, ela deve ter a ver com as existências, com muita coisa que a alma experiencia e vive e também decide, delibera, escolhe, etc., ao longo de uma vida terrena. Porque se a gente sabe, por exemplo, que a Via Láctea tem estrela pra caralho, o Sol é só uma estrelinha de merda que vai apagar daqui a um pouco e tal, e é bem gostoso acreditar numa vida eterna, não é? Bom, é um argumento. O seu argumento, no fundo, veja, eu gostaria demais é tão bom que dá a impressão que não é o que é, mas é o que gostaríamos que fosse, né? Mais ou menos isso. Eu concordo, é o que gostaríamos de que fosse. Mas, assim, eu penso, por que pelo menos uma vez o que gostaríamos que fosse não pode ser, não é? Gostaria muito. Gostaria pra caralho. Não, eu quero dizer o seguinte, não é que é uma estratégia de compensação, é que a gente, claro, vive aqui e a vida de carne e osso é uma luta de boxe, né? Assim,